Alunos das diferentes escolas e comunidades preocupam-se com as condições na travessia da margem do rio Incomat, em Chinavane, província de Maputo, distrito da Manhissa. Trata-se de alunos de diferentes escolas, em particular da Escola Secundária de Chinavane e também a comunidade em geral, que vive depois da margem do rio Incomat, que todos os dias atravessam de barco para se dirigir à escola Macham e a outros destinos. Esta aluna, por exemplo, diz ser um desafio se fazer a escola, já que os marinheiros dão prioridade à comunidade em detrimento deles, e a existência de hipopótamo no rio e a falta de colete salva-vidas também constitui preocupação. Tem sido um pouco difícil, né? Porque atravessamos sim, mas é difícil porque nós chegamos aqui um pouco cedo e às vezes não atravessamos na hora em que chegamos aqui, às vezes levam aqueles clientes que pagam dinheiro, depois nós alunos somos os últimos a atravessar o rio para a escola. Nos barcos não tem salva-vidas ou apitos para que quando acontecer um acidente aqui no rio, não tem como nos ajudar ou saber que a pessoa está ali. Nós entramos no barco, já estando no meio, saiu um hipopótamo, mas por sorte, porque nós não estávamos perto daquele hipopótamo, e o marinheiro conseguiu atravessar logo e viu aquele hipopótamo. Graças a Deus, estamos salvos. Segundo esta machamber, diz que paga o valor que varia de 5 a 10 meticais todos os dias para atravessar o rio para Macham, mas não atravessam seguro por falta de plover de salva-vidas e também corre risco na travessia por resistência de hipopótamo. Este marinheiro, que diz ter começado a exercer o trabalho de marinheiro desde 2016, e o mesmo, tendo o barco com capacidade para carregar 16 pessoas, só carrega 10 pessoas por causa do risco que pode vir a ter no meio da mar, e que também faz este trabalho, mas não reúne condições de segurança. Isso era 2016. Agora aluno para aquela 10 Outro marinheiro diz ter 3 anos a exercer o trabalho e que tem sofrido muito por causa de hipopótamos, principalmente quando enche água no rio e sem nada para lhes proteger. O nosso entrevistado afirmou ainda que os alunos não pagam para atravessar, daí a priorização dos demais. Por outro lado, os alunos pedem a locação de outro barco que somente leva alunos ou a locação de uma ponte para pôr fim ao sofrimento da comunidade em geral. Nós estamos a pedir um barco para levar nós que somos estudantes para a escola. Queremos uma ponte porque o barco é risco. A equipe da TV Sucesso tentou ouvir a direção, mas a mesma não se mostrou disponível para o efeito. Sérgio Nsungwan, a partir de Chinavane, distrito da Manhãs, para a TV Sucesso.